Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai fazer um exercício aí que a gente vai aplicar, né, os conceitos de perda de carga localizada. Claro, também os de perda distribuída, eles sempre vão estar presentes, né, na maioria dos nossos estudos, tá? Então, o exemplo aqui de hoje, né, ele traz aqui para a gente uma instalação hidráulica predial, né, de um chuveiro conectado a um reservatório aqui, né? E ele diz que esse chuveiro foi instalado há 20 anos, né? E inicialmente ele tinha uma rugosidade aí de 0,15 milímetros, né? Um diâmetro da tubulação toda aqui de 19 milímetros, mas que agora, né, depois de 20 anos, essa rugosidade aí aumentou para 0,95 milímetros, tá? O fabricante ele recomenda, né, que a operação do chuveiro ocorra aqui com uma pressão mínima de 1 metro de coluna d'água e um máximo de 5 metros, né? E a gente tem que verificar se esse chuveiro ele continua operando, né? E se na condição original, né, que ele foi instalado aqui com a rugosidade de 0,15 milímetros, ele também funcionava dentro desses limites aqui que o fabricante estabelece, tá? Bom, como aqui a gente tem a rugosidade absoluta, né? A nossa fórmula de perda de carga que a gente vai utilizar, né, é a fórmula universal, tá? E o que a gente precisa verificar, né, é a pressão aqui no chuveiro, tá? Então a gente precisa definir qual que é a pressão aqui, né? Então a gente vai aplicar Bernoulli aqui do ponto 1 até o que eu vou chamar aqui do ponto 2, né, que vai ser na saída do chuveiro, tá? Bom, aqui a gente tem uma pegadinha, né, vamos dizer assim, que a gente tem dois níveis a serem trabalhados, tá? A caixa d'água aqui ela pode ter uma variação de nível de 0,6 metros, né? Então ela pode atingir um nível máximo e um nível mínimo. Por que isso é importante? Bom, se a gente estiver no nível máximo, né, é a nossa condição onde a gente tem maior energia disponível, né, para vencer as perdas de carga aqui do nosso sistema. Ou seja, a gente vai ter a maior pressão chegando aqui nesse ponto. Caso contrário, né, se a gente tiver com a caixa d'água aqui no nosso nível mínimo, né, a pressão aqui no nosso chuveiro ela vai diminuir um pouco, tá? Então a gente vai ter que avaliar esses dois níveis aqui, né, para ver quais são as condições de pressão no nosso chuveiro, tá? Bom, então aplicando Bernoulli do ponto 1 ao ponto 2, né? Então eu tenho Z1 mais P1 sobre gama mais V1 ao quadrado sobre 2G. Isso é igual a Z2 mais P2 sobre gama mais V2 ao quadrado sobre 2G mais a perda de carga distribuída e mais as perdas de carga localizadas, né? Que aqui o nosso exercício dá em forma de comprimento equivalente, tá? Então o que a gente pode fazer, né, é pegar todo o comprimento real aqui dessa tubulação, né, e somar o comprimento equivalente aqui dos cotovelos, né, que são essas curvas aqui marcadas, e dos dois registros que a gente vai ter aqui no nosso sistema. Então, ao invés de calcular separadamente, né, a gente pode calcular através de uma única fórmula, né, somando esses comprimentos reais, né, e equivalentes das nossas peças, tá? Bom, olhando aqui na nossa equação de Bernoulli, né, a gente pode considerar aqui que a pressão manométrica no reservatório é zero e que a velocidade aqui também vai ser zero, tá? A gente vai avaliar a pressão aqui logo na saída do chuveiro, né? Então aqui nessa parcela aqui do ponto 2, né, a gente não pode cancelar nenhuma das parcelas, tá?
E o que a gente vai estar interessado em encontrar, né, é exatamente esse P2 sobre gama. Tá? Então eu vou isolar ele, né, e já juntar essas duas parcelas aqui numa única, né, abrindo na fórmula de perda de carga universal. Tá? Então deixando P2 sobre gama isolado, né, eu vou ter que esse valor é igual a Z1 menos Z2 menos V ao quadrado, V2 ao quadrado sobre 2G, mais a perda de carga, que é F vezes L sobre D vezes V ao quadrado sobre 2G. Tá? Bom, Z1 e Z2 a gente encontra aqui pela figura, né? A velocidade a gente pode calcular, pois a gente sabe a vazão que tem que passar e o diâmetro aqui da tubulação de 19 milímetros, né? Comprimento a gente vai abrir em real e equivalente, e a gente tem, né? E aqui diâmetro e velocidade a gente tem também, tá? O que a gente precisa definir, né, é qual que é esse fator de atrito aqui, tá? E aí a gente tem várias formas de fazer isso, né? Pelo diagrama de Moody, tem algumas outras equações também empíricas, né? Que modelam esse fator de atrito. E uma delas, né? Que a gente pode aplicar aqui é a fórmula simplificada de Suomi e Jain. Tá? Então ela é 0,25 dividido pelo log da rugosidade relativa, né? Epsilon sobre D dividido por 3,7 mais 5,74 dividido sobre Reynolds. Isso aqui ao quadrado. Tá? Bom, eu tenho aqui, já passando, né, alguns valores, né? Que a velocidade na minha tubulação é de 0,7 metros por segundo. Então, eu calculei de acordo com a vazão e o diâmetro dado no exercício, né? Com isso, eu consigo calcular o número de Reynolds, que ele vai ser de 13.402. E com isso, eu consigo calcular o fator de atrito da tubulação nova e também da tubulação antiga, né? Eu vou colocar esses dois valores aqui também, né? O fator de atrito da tubulação nova é 0,0403 e da tubulação velha 0,074. Então a gente encontrou aqui os nossos dois fatores de atrito, né? A tubulação lá quando eu tive a instalação do chuveiro e ela depois de 20 anos. Elas vão ser importantes para a gente calcular a nossa pressão aqui, né? Bom, o que falta para a gente aqui, né, é definir qual que é o comprimento que a gente vai utilizar, né? Então, como eu já disse, é o comprimento aqui real, tá? Esse comprimento real ele é, somando aqui esses trechos, né, de 7,15 metros. E o comprimento equivalente, né, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 cotovelos, né, então 5 vezes 0,9, mais 2 registros de 0,2, né, eu tenho 4,9 metros de comprimento equivalente, né? Então, o comprimento total, né, que a gente vai utilizar para calcular a perda de carga, ele vai ser de 12,05 metros. Então, esse valor aqui a gente vai entrar na fórmula universal para calcular a perda, já agregando aí, né, a distribuída com a localizada. Tá? Por fim, né, o que está faltando definir aqui na nossa equação
são os valores exatos, né, de Z1 e Z2. Tá? A gente pode adotar como referência aqui esse nível aqui mais baixo, né? Então aqui seria o meu zero, Z1 está 1.1 mais 2.1 metros acima, né? E aí ele vai variar, né? Então seria 3.2 mais 0,2, então ele vai variar de 3,2 até 3,8, tá? Então, se eu quiser calcular a pressão mínima, eu utilizo Z1 igual 3,2, e se eu quiser calcular a pressão máxima, eu utilizo 3,8, tá? E o meu Z2, né, ele vai ser constante aqui, né, de 1,6. Então, Z2 é igual a 1,6. Tá? E aí eu consigo calcular aqui as pressões, né, tanto máxima quanto mínima, né, através dessa equação, né, só substituindo aqui o Z1, né, e avaliando aqui também o fator de atrito da tubulação nova e da tubulação antiga, tá? Bom, então substituindo esses valores, né, eu vou colocar aqui resumidamente a tubulação nova e a tubulação velha, né? Então, nessa condição aqui, a pressão máxima, né? Então, para Z1 igual 3,8, eu tenho uma pressão máxima de 1,13 1,73 metros. E a pressão mínima, ela seria, né, então aqui para Z2 igual a 3,2, a pressão mínima seria 1,13 metros. Tá? Então, quando o chuveiro ele foi instalado, né, ok, ele trabalhava dentro da faixa que o fabricante determinou, né, de 1 metro de coluna d'água e de 5 metros de coluna d'água, mesmo tendo a variação de nível lá dentro da nossa caixa d'água. Tá? Depois de 20 anos, o que aconteceu com essas pressões? Né? A gente aumentou aqui a rugosidade, né? Então a gente está tendo mais perda de energia para passar a vazão necessária ao chuveiro. Essas pressões aqui, tanto a máxima quanto a mínima, elas vão ser reduzidas. Tá? Na pressão máxima, agora eu vou ter 1,18 metros, e na pressão mínima eu vou ter 0,58 metros agora. Então, o que aconteceu? Bom, agora, né, depois de 20 anos, o nosso chuveiro ele não vai conseguir operar 100% das vezes, né? Vamos dizer assim, se a nossa caixa d'água baixar muito o nível aqui, né, a pressão que vai chegar no meu chuveiro, ela vai ficar abaixo da recomendada de 1 metro de coluna de água. Tá? Então, nessa condição aqui atual, né, onde eu tenho uma tubulação com incrustações, né, e uma rugosidade maior, eu não vou conseguir operar o meu chuveiro, porque eu vou ter uma pressão mínima, né, em alguns casos do dia, né, menor. Tá? O que eu poderia fazer, né, uma opção seria trocar a tubulação, né, por uma nova, de novo, né, então substituir toda a tubulação. Eu poderia simplesmente limitar um novo nível mínimo aqui para a caixa d'água, né, ou então tentar elevar ela um pouquinho, né, para garantir que o meu chuveiro vai sempre funcionar. Tá? Aí o que vai definir qual que seria a melhor alternativa aí, né, é uma análise econômica de qual que seria a mais barata. Tá? Bom, só para terminar aqui o exercício, né,
ressaltar aqui que esse comprimento equivalente do registro, né, ele é dado para o registro 100% aberto, tá? Então, a gente está fazendo o cálculo aqui da pressão, tanto a máxima quanto a mínima, né? Considerando que o registro está 100% aberto, né? Mas o que acontece, né, quando, principalmente no inverno, né, quando a gente quer que a água do chuveiro aqui fique um pouquinho mais quente, né, a gente começa a fechar um pouquinho esse registro, né, para reduzir a vazão aqui e fazer com que a água esquente um pouco mais, tá? Bom, é óbvio que a gente vai reduzir um pouco a vazão, né? Então as nossas perdas aqui distribuídas e localizadas vão diminuir um pouco, tá? Mas se a gente considerar, por exemplo, que esse comprimento equivalente do registro aqui passe para 5 metros, por exemplo, né? Então, vamos supor que a gente precisou fechar bastante esse registro aqui, né, para esquentar a água, mantendo a mesma vazão, tá? O que a gente está fazendo aqui, né, é adicionando uma perda de carga localizada a mais, tá? E isso pode fazer com que a pressão aqui no chuveiro, né, ela também seja reduzida e fique abaixo do mínimo necessário. Então, se a gente fechar, por exemplo, nessa situação, né, onde a gente atinge um comprimento equivalente de 5 metros, a nossa pressão aqui, né, então vou colocar aqui registro fechado, parcialmente fechado, né, a gente teria a pressão com um nível mínimo de 0,87 metros, tá? Isso não quer dizer que o chuveiro a resistência do chuveiro vai queimar, né, ou que ele vai simplesmente parar de operar, tá? Ele pode até operar, né, mas com uma condição muito ruim, tá? Mas isso pode acontecer, né? Então, fica aí o alerta, né? Se a gente fechar muito o registro também do nosso chuveiro, né? A gente vai cada vez mais inserir uma perda de carga localizada cada vez maior, tá? E a gente pode chegar numa condição, né, onde a pressão de trabalho do chuveiro já não é ideal, e aí ele não vai operar muito bem, tá? Então esse aqui é um exemplo de perda quando a gente aplica perda de carga localizada, tá? A gente pode utilizar aqui o conceito desse exercício, né, do comprimento equivalente, ou também a gente poderia ter procurado em alguma tabela, né, os coeficientes de perda de carga de cada um dos acessórios.